Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da tão aguardada edição do Tex, desenhada por ninguém mais, ninguém menos que Pedro Mauro. Sim, o primeiro brasileiro a desenhar uma história de Tex, Pedro Mauro, veio publicada nessa edição aqui, tá? Edição especial colorida Tex número 18, que a editora Mitos publicou recentemente, tá? Teve inclusive dia com autógrafos, lá teve uma data especial de autógrafos do Pedro Mauro na loja Mitos. O Pedro Mauro também foi convidado no Garage Sale e agora tem essa ediçãozinha aqui espetacular, tá? Que vale muito e aqui fica a minha dica, tá? Para você que está empolgado aí, tá querendo começar a ler Tex, querendo começar a ler os faroés, tem duas excelentes edições, essa daqui e essa daqui para você começar, tá? Porque são histórias que você só vai precisar comprar elas, tá? Essa daqui tem os padrões mais tradicionais, digamos assim, de ser uma história mais longa do Tex. Ela tem as suas 100 e pouquinhas páginas, que é o tamanho natural de uma revista do Tex. Traz uma história fechadinha e colorida, que não é o padrão, mas para a galera que está começando agora e pode ter algum receio, ter alguns milindres com a revista em preto e branco. Essa daqui é colorida, então não tem problema. Tem review aqui no canal, tá? Essa daqui é a edição 655 do Tex e ela é uma história fechada. Então você pode comprar essa edição e seja feliz. R$ 33,90. Seja feliz com ela. Aproveita que tá rolando também promoção no site da Mitos e é sempre bom aproveitar. E tem essa daqui, obviamente, que é a edição 18 colorida, custando R$ 59,90. Capa cartão, tá? Ó, com as páginas belíssimamente coloridas. E aqui a gente tem uma proposta diferente, que não é o tão habitual das revistas do Tex, né? Dentro dessa proposta das coloridas mas não é da revista mensal, que são histórias curtas. Aqui a gente tem 5 histórias curtas, bem legais, que não exploram tanto muitas vertentes dentro das histórias do Tex. Elas são mais ou menos no mesmo estilo, mas é legal para você entender como funciona um quadrinho de faróis do Tex, tá? É legal você ver artistas diferentes trabalhando e você vê várias aventuras curtas para ver se realmente tu curte, para ver se é a vibe. Aqui é tudo muito legal, então realmente vale muito a pena, tá? A gente tem então aqui 5 aventuras, como falei para vocês. Temos Noite Longa em Caiote, que é a história que tem a arte do Pedro Mauro, que fecha a revista, tá? Ela tem um roteiro de ninguém mais. Desculpa que eu acabei de voltar da gripe e ainda estou me recuperando, tá? Tem o roteiro do Mauro Bozelli, que é um dos grandes nomes do Tex de todos os tempos e o atual grande nome do Tex em edição, em roteiro e tudo mais, tá? Então o roteiro é do Mauro Bozelli com a arte do Pedro Mauro. Eu já vou mostrar todas as histórias aqui para vocês e vou comentar cada uma delas. Tem Mesa Blanca, que tem o roteiro do Pasquale Rurro, com a arte do Corrado Mastantuono. Porra, meu italiano agora vai ser péssimo, tá? Então, não me critique pelo meu italiano tão ruim, beleza? Temos a Lenda de Porter Rockwell, que é sensacional essa história. Adorei essa história, tá? Também do Pasquale Rurro, com a arte do Salvenuto. Espetacular esse italiano agora, hein? Tem os Irmãos Assaltantes, da Gabriela Contu e do Fabrício Russo, e As Duas Faces da Lei, do Alessandro Russo, com Giancarlo Alessandrini, tá? Material muito legal, então 5 historinhas curtas, nesse padrãozinho, então, capa cartão, papel offset, com todas as páginas coloridas, com essas 5 histórias curtas. Vamos lá! A gente começa com a primeira história, que é Mesa Blanca. E lembrando, tá? Uma coisa importante para você que é novato no mundo do Tex. Pra galera que já sabe, é tranquilo. Mas para você que tá começando agora, essas histórias que saem dessa revistinha aqui, elas são inéditas, elas só saem aqui. Elas não saem na mensal, não é um compilado, não, cara. Na Itália existem vários títulos do Tex. Existe a revista mensal, que é essa, que é preto e branco. Essa daqui é especial colorida, mas é normalmente preto e branco e tudo mais, e segue o padrão dela. E ela tem várias outras publicações. Tem o Almanac Tex, tem Maxi Tex, tem Tex colorida. Então, são várias revistas que saem todos os meses, que tem propostas diferentes. Uma é trazer uma história grande e com 200 páginas. A outra é a revista mensal, que tem 100 e pouquinhas páginas todo mês e vai contando essas historinhas. Tem essa daqui que tem histórias curtas coloridas. Então, cada uma delas tem uma proposta diferente e é sempre inédito, tá? A Panini só tá... A Mitos só está republicando... É que a Panini também está publicando Tex. A Mitos só está republicando histórias do Tex naquela coleção de grandes mestres do Tex. O resto é tudo material inédito, tá? Então você pode comprar qualquer uma que repetida. Não tem essa porra. É tudo inédito, tá? Mas vamos lá. Essa edição 18 começa então com Mesa Blanca. As histórias aqui, elas têm algumas similaridades entre algumas delas,
Muitas falam sobre vingança, tá? E tem uma coisa interessante a respeito de laços de sangue, principalmente sobre paternidade. Escolhas ruins, tem algumas coisas que... Algumas histórias que têm alguns pequenos pontos de contato ali. Elas têm algumas coisas em comum, tem algumas semelhanças entre elas, tá? Mesa Blanca, então, que tem essa arte bem legal, tá? Trata pra gente de uma história de vingança. Tem um rapaz aqui, um caçador de recompensa desses aqui, vou chamar de caçador de recompensas, tá? Fica mais fácil de entender aqui a proposta. Esse rapaz está atrás de um bandido, que o Tex também está ali. O Tex e o Kit Carson também estão ali atrás. Então vai rolar uma perseguição por trás desses caras que cometeram uma atrocidade no passado com a vida desse cara, tá? Na época da infância dele, mataram a família dele e tudo mais. E aí a galera se deu bem, se livrou dessa história, mudou de nome, tá vivendo a vida tranquila, fruto de todo o mal que eles causaram. E, obviamente, isso não vai ficar desse jeito. Então, a proposta da história é essa, um acerto de contas em Mesa Blanca. História bem legal, tá? E que funciona muito bem. A história a seguir, cara, é a história Irmãos Assaltantes. Obviamente, o nome já diz muito, né? A gente tem aqui os irmãos que estão roubando bancos, tá? E que vai se iniciar, então, uma perseguição atrás deles. E tem uma reviravolta ali também por conta de laços de parentesco, tá? Além desses dois irmãos. Não vou entrar em maiores detalhes, mas é uma história bem legal. As histórias todas são muito boas e as artes também. E um ponto que é interessante, tá? Geralmente, eu não gosto muito das revistas do Tex que são em preto e branco e que se tornam coloridas, tá? Por exemplo, aquela coleção da Salvat que publicou trocentas histórias clássicas do Tex em versão colorida, as cores são chapadas e são esquisitas, tá? Nem sempre é muito bonito. As histórias clássicas sendo coloridas, elas não são tão bonitas assim. Elas são mais bonitas em preto e branco, tá? É porque simplesmente se coloca as cores chapadas, elas não têm sombras, elas não têm um detalhamento, um cuidado, um trabalho diferente de colorização. É simplesmente cor chapada e acabou, e fica por isso mesmo. Aqui não, cara. Aqui a gente tem uma paleta mais interessante. Obviamente ainda existem as cores chapadas e tal, mas eu acho aqui um trabalho mais interessante com a revista, tá? Eu acho que ela tá mais bonita, acho que elas funcionam melhor. E aqui realmente em cores que as revistas foram pensadas para ser coloridas, acho que elas funcionam bem. A Lenda de Porter Rockwell talvez seja a história mais legal que tem aqui. Não porque ela é uma história extremamente bem pensada e com um plot twist espetacular, nem nada disso. Mas por trazer uma figura real para as aventuras de Tex, que é esse cara, o Porter Rockwell, que é um cara que realmente existiu, tá? É mencionado aqui no final da revista que esse cara existiu e hoje tem até uma estátua lá na região que ele viveu. Tem uma estátua em homenagem a ele. E aí, obviamente, eu terminei de ler a revista, parei na hora e fui no Google procurar essa porra. Falei, cara, isso é legal demais. E ele era um cara que ele era um cara religioso e criou-se uma lenda em volta dele. Ele era um homem da lei, tá? E se criou uma lenda em volta dele de que ele não tomava tiro, de que ele era um cara que ele era abençoado mesmo, ele era protegido, e num mito similar ao de Sansão, ele tinha os cabelos longos, e enquanto ele tivesse com aqueles cabelos longos, ele estaria protegido das balas e seria protegido realmente por Deus. E é legal, cara, que ele entra numa aventura com o Tex, rola os tiroteios e esse cara não toma tiro, então é legal que brinca um pouco com essa questão da fantasia, mas também brinca um pouco de como ele trabalhava um mito. Eu gostei demais da aventura do Rockwell, tá? O Rockwell tá aqui, esse cara barbudão e cabeludão aqui, tá? Então tem uma aventura bem legal do Rockwell com o Tex lutando contra os bandidos que estão ali na cidade, mostrando ali os poderes dele de homem abençoado por Deus, tá? Gostei muito da história, vale muito a pena. E, porra, divertida demais. As Duas Faces da Lei mostra mais uma história dessas de problemas de relações familiares, tá? Existe escolhas equivocadas por parte de algum dos parentes, né? E que vai gerar ali, obviamente, uma perseguição que não vai dar tão certo assim, tá? O Tex se junta com alguns homens da lei atrás de um grupo de bandidos, e a gente vai ter uma reviravolta interessante aqui
no meio da história. Vale muito a pena, mais uma boa história com uma arte bem bonita, tá? E, porra, valendo demais, para finalmente a gente fechar com a grande história que a gente estava aguardando ansiosamente, que é a história Noite Longa em Caiote, que é a história escrita pelo Mauro Bozelli e desenhada pelo Pedro Mauro. Aqui a gente tem uma mulher que é sequestrada, tá? Tem um bandido que está preso e ele quer, através desse sequestro, de alguma forma conseguir libertar o irmão dele que está preso. E, porra, vai se gerar, obviamente, um cerco, vai se gerar uma perseguição atrás disso. E, porra, tem um desenrolar bem interessante com a arte do Pedro Mauro. É espetacular, as cores estão muito boas. É legal que é uma aventura noturna, cara. Então, as outras todas eram de dia, né? Então a gente podia até ter alguma coisa de noite. Mas, no geral, as aventuras todas aqui estavam durante o dia. E aqui a gente tem um tiroteio à noite e tal. Tem toda uma história se passando à noite que é muito, muito bacana e bem legal. E é bom a gente poder finalmente ver o Pedro Mauro, né, desenhando o nosso bom e velho Tex, tá? Então, ediçãozinha espetacular. Fica a dica para você que está começando a ler agora. Já é um quadrinho obrigatório para todo mundo, tá? Porque o Pedro Mauro é legal. Tu vai ter oportunidade na CCXP de, porra, pegar o autógrafo do Pedro Mauro na revistinha do Tex. Isso é bacana demais, tá? Já fica a dica aqui. Mas, porra, para você que está começando a se interessar pelo mundo faroeste, pelo mundo Tex, ótima oportunidade de começar com 5 histórias coloridas de altíssimo nível que valem demais. E aí fica a dica também. Ah, é igual, não. É porque a propaganda atrás é dessa, tá? Fica a dica para essa revistinha aqui também, edição 655, que saiu recentemente e traz uma história fechada, tá? Então, Tex, edição especial em cores, número 18. A aventura aqui, desenhada pelo Pedro Mauro, escrita pelo Mauro Bozelli, tá? Edição sensacional. Espero que você tenha curtido o programa, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. Se é novo no canal, se inscreve e ative a notificação do sininho. Se inscreve lá no Insta do Barbas também. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um programa especial. Um abraço e até a próxima.